Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão que gera polêmica, tá? Como vocês podem ver, o enunciado dela é grande, então ela é bacana, porque traz um caso prático para ser analisado, tá? E é uma questão de 2023 da FGV para PGM de Niterói para o cargo de analista processual. É uma questão que envolve responsabilidade civil. Vamos lê-la. Vinícius, médico endocrinologista, ao receber a paciente Suzana em seu consultório particular, com relato de determinados sintomas, prescreveu para ela o uso contínuo de um medicamento, esclarecendo de forma minuciosa a dose e a frequência com que o fármaco, o medicamento, deveria ser ministrado. Então, muito bem, Suzana procurou o médico Vinícius, tá? Veja que o consultório é particular, Vinícius é médico, e ele esclareceu de forma minuciosa a dose e a frequência que o medicamento deveria ser tomado. Muito bem. Alguns meses depois, Vinícius tomou conhecimento de que Suzana fora internada às pressas no hospital com seus rins gravemente comprometidos. Então, teve algum problema aí, pessoal. Rins gravemente comprometidos. Após um difícil tratamento, Suzana recebeu alta, mas com um déficit permanente de 50% da sua função renal. Então, ela teve danos aí para a vida toda. A contínuo, a Suzana ajuizou a ação indenizatória em face do médico Vinícius, pedindo reparação por danos morais decorrentes da lesão à sua saúde causada, segundo ela afirmou, pela medicação que o médico prescreveu. Realizada a perícia no curso da instrução processual, ou seja, no curso do processo, apurou-se que o medicamento prescrito por Vinícius não servia absolutamente ao tratamento dos sintomas que Suzana relatara em seu consultório, sendo recomendado para casos totalmente diversos. Então, Vinícius, ele prescreveu um medicamento que não servia. A perícia decretou ainda que, embora a dosagem prescrita por Vinícius fosse totalmente inofensiva, isso é importante destacar, a falha na atividade renal da paciente somente ocorreu porque, conforme ela mesma relatou ao perito, Suzana passou meses tomando o triplo da dose receitada, aconselhada por uma amiga, que lhe disse que isso aceleraria o seu tratamento. Considerando que os resultados apurados pela perícia estão corretos, é adequado afirmar que o médico, dois pontos, veremos aí no próximo slide, 5 alternativas. Veja aqui, a dose prescrita por Vinícius é totalmente inofensiva. Mas a paciente, a Suzana, passou meses tomando o triplo da dose receitada. E foi isso que gerou o seu problema renal. Nesse caso, pessoal, nós estamos aí tratando de uma responsabilidade civil. No caso, é a responsabilidade civil do médico, tá? Vale lembrar aqui o conceito de responsabilidade civil, que é o dever de reparar o dano injusto causado a outrem, tá? E existem três pressupostos para a responsabilidade civil. Na verdade, são quatro, tá? Mas um deles vai depender da espécie de responsabilidade. São eles: conduta, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e, no caso de responsabilidade subjetiva, a culpa. E aí nós podemos diferenciar, né, a responsabilidade civil subjetiva da responsabilidade civil objetiva. Na subjetiva é necessário que haja culpa em sentido amplo do agente ofensor. A culpa que pode ser entendida como a culpa em sentido estrito ou o dolo, que é a intenção de causar dano. A culpa ela pode ser dividida em negligência, imprudência e imperícia, certo? Já na responsabilidade objetiva, é desnecessário a apuração, a verificação de culpa do agente ofensor. Ou seja, o agente vai ser responsabilizado mesmo que não tenha agido com culpa ou dolo, tá bem? E quando que ocorre a responsabilidade objetiva? De acordo com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, ela vai ocorrer nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida
implicar, por sua natureza, em riscos para terceiros, tá bom? Muito bem, dito isso, nós temos que identificar qual é a responsabilidade civil do médico. Ela é subjetiva, depende de culpa, ou ela é objetiva, independe de culpa? A responsabilidade civil do médico, ela é subjetiva, pessoal. Tanto pelo artigo 951 do Código Civil, quanto pelo artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, tá? No caso aqui narrado, muito embora a questão vá tratar sobre responsabilidade civil, existe aqui uma relação de consumo, tá? Então se aplica a responsabilidade civil, as regras atinentes à responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, tá? Não faz tanta diferença na prática, mas vocês devem saber disso, tá bom? Por isso que eu falei aqui o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que vai dizer que a responsabilidade dos profissionais liberais é auferida, ou seja, constatada, mediante a presença de culpa. E no caso aqui, pessoal, houve culpa do médico? Claro que houve culpa, né, pessoal? Olha só, ele passou um medicamento que não servia para curar a paciente. Portanto, o médico foi imperito, pessoal, ou seja, ele agiu com culpa. O elemento culpa está presente. A conduta também está presente, não está? Afinal, o médico receitou um medicamento errado. O dano está presente? Tá. A paciente não ficou com 50% da sua função renal debilitada, prejudicada permanentemente? Ficou. A pergunta que se faz agora é o seguinte: e o nexo causal, ele está presente? Aqui, quando a gente fala de nexo causal, a gente deve lembrar que existem três hipóteses que rompem o nexo causal e, consequentemente, afastam a responsabilidade civil do agente. São elas. Vamos lá, vamos abrir aqui o quadrinho. São elas: fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito ou força maior. Muito bem, essas são hipóteses em que há exclusão da responsabilidade civil por haver rompimento do nexo causal, ou seja, a conduta não gerou o dano sofrido pela vítima. E essa é a hipótese do caso, pessoal. Veja que a perícia constatou que, muito embora o medicamento prescrito pelo médico não servisse ao tratamento dos sintomas da Susana, a dosagem prescrita pelo médico era totalmente inofensiva. Ou seja, a falha da atividade renal da paciente somente ocorreu porque, conforme ela mesma relatou, passou meses tomando o triplo da dose receitada. Logo, no caso, há uma excludente de responsabilidade civil, que é o fato exclusivo da vítima. Consequentemente, resta afastada a responsabilidade de Vinícius, muito embora ele tenha prescrito um medicamento errado. Beleza? Por que eu disse que essa questão é polêmica? Porque algumas pessoas, elas defendem, e eu entendo que até seja possível defender, que não haveria fato exclusivo da vítima, mas haveria culpa concorrente ou fato concorrente, tá? Então, a conduta de Vinícius, juntamente com a conduta da Susana, teria resultado no evento danoso, daí que haver se falar em responsabilidade sim do Vinícius, mas uma responsabilidade, né, na proporção da sua conduta, da sua culpa, né? Então agora vamos ver as opções, agora que a gente já destrinchou toda a questão, já analisamos todos os aspectos importantes da responsabilidade civil, estamos aptos para ver quais são as alternativas. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Letra A. Vinícius não deve indenizar Susana pelo dano moral alegado, pois nesse caso ocorreu fato exclusivo da vítima. Letra A é a questão correta, pessoal. Já analisamos, beleza? Letra B. Vinícius não deve indenizar Susana pelo dano moral alegado, pois Vinícius não agiu com culpa nem com dolo. Questão errada, tá? O Vinícius agiu sim com culpa. Dolo realmente não. Dolo é intenção. Ele não teve intenção de causar mal à paciente, mas ele agiu com culpa na modalidade de imperícia, né? Ou seja, ele faltou com a técnica necessária ao prescrever um medicamento equivocado para a paciente, tá bom? E ele não deve indenizar, tá? Não é por isso, mas ele não deve indenizar porque houve fato exclusivo da vítima, beleza?
Letra C. Vinícius deve indenizar Suzana em parte pelo dano moral alegado, pois nesse caso ocorreu o fato concorrente da vítima. Essa é a questão que eu digo que é polêmica. Algumas pessoas defendem que a letra C seria a correta e eu não tiro a razão dessas pessoas. Eu entendo que há argumentos para tanto. No entanto, eu entendo que a questão mais correta, a resposta mais correta é a letra A. É assim que eu entenderia caso eu fosse o julgador. Portanto, e de acordo com a resposta da banca, a letra C também está errada, pois não houve fato concorrente da vítima, e sim fato exclusivo da vítima. Muito bem, letra D. Vinícius deve indenizar Suzana integralmente pelo dano moral alegado, pois a responsabilidade civil de Vinícius é objetiva. Olha, primeiro que ele não deve indenizar, tá? Mas a questão se torna também errada quando diz que a responsabilidade é subjetiva, quando a gente analisou que a responsabilidade civil do profissional liberal, do médico, tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma responsabilidade subjetiva. Depende da existência de culpa ou dolo. Letra E. Vinícius deve indenizar Suzana integralmente pelo dano moral alegado, pois Vinícius já agiu com imperícia ao medicá-la. Essa parte aqui está certo, ó. Realmente, o Vinícius, ele agiu com imperícia ao medicá-la. Todavia, isso não gera o dever de reparação, uma vez que houve fato exclusivo da vítima. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe uma questão polêmica dessa vez. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.